Nós vamos entender melhor, junto com a nossa nutricionista, quais são os alimentos que podem nos ajudar a desinflamar de uma certa forma e também desinchar. Tem alguns alimentos que você acrescenta na sua vida que você nem sabe, que da forma como você está se alimentando, com a quantidade do alimento, com o preparo do alimento, você pode não estar bem e pode estar trazendo problemas para você. E tem muita gente que curtiu o Natal, se alimentou de tudo, mas não foi só no Natal, quer culpar o Natal. Às vezes você está o ano inteiro nesse processo e não percebe que a mudança tem que começar com você, tá bom? E não culpar só os alimentos, é você que tem que mudar suas atitudes. E hoje eu vou estar conversando com a Daiane, que já se encontra aqui, como eu apresentei para vocês, para a gente falar desses alimentos que inflamam e que de uma certa forma a gente pode dizer também que eles incham ou não? Sim. Bom Seja dia, obrigada, bom dia minha querida, bom dia a todos os telespectadores que estão ligadinhos com a gente aqui no programa. É sempre uma imensa satisfação estar aqui para falar do bem mais precioso que nós temos, que é a nossa saúde. Verdade. E você sabe, Daiane, que Daiane hoje está com você para a gente finalizar esse ano com chave de ouro, é a palavra-chave. Porque você sempre trouxe dicas e mais dicas importantes e necessárias para a saúde, não só de quem está em casa, mas até de nós que estamos aqui trabalhando. Porque a gente, ao mesmo tempo que vocês estão aprendendo em casa, a gente também está aprendendo aqui. E aí existem alimentos que muitas vezes são inflamatórios, existem alimentos que incham realmente as pessoas. E aí quando chega nessa época do Natal, todo mundo se culpa. Sim, os excessos do fim do ano. Para começar, para o pessoal de casa entender um pouquinho, eu vou falar sobre a inflamação. Certo. O que muitas pessoas não sabem, o que é essa inflamação? Nada mais é do que uma resposta do nosso sistema imunológico alertando que alguma coisa não vai bem no nosso organismo. Então, como é que ele se manifesta? Ele se manifesta através de sinais e sintomas. Essas inflamações, elas são causadas por traumas ou por cortes, pancadas, acidentes. Como é que o teu organismo ele vai responder? Se você tem um corte no dedo, ou se você pegou uma pancada, ele vai te mandar sinais. Qual tipo de sinal? Vai mandar um inchaço, uma vermelhidão, ele vai mandar uma secreção. Ali já é te alertando que algo não está bem. E ele também alerta em relação à nossa saúde. Tipo, você teve uma febre, do nada, pode investigar. Geralmente quem tem inflamação de garganta, como é que o sistema imunológico responde? Ele vai te mandar uma febre que é para você investigar, para saber que algo não está bem. E da mesma forma acontece com o nosso organismo em relação aos alimentos. Porque hoje nós consumimos muitos alimentos industrializados. Então, esses alimentos industrializados, eles são ricos em aditivos químicos. Hoje não tem como a gente fugir. Esses aditivos químicos são o quê? São os conservantes, são os aromatizantes, os corantes, que hoje praticamente tudo que a gente consome contém esses aditivos químicos. Eles são vazios, eles não têm nenhum valor nutricional. Eles servem apenas para manter a qualidade visual do produto e para manter o período de validade maior. Então, esses aditivos que a gente acaba consumindo, eles trazem um impacto para a nossa saúde. Como é que o nosso organismo responde? Se você consumiu alguma coisa com muito sódio, com muito sal, o teu organismo ele vai responder através de uma azia, através de uma má digestão, através do inchaço abdominal, da retenção líquida, que aí é onde entra quando as pessoas dizem, eu engordei. Não é que engordou. Ninguém tem a capacidade porque comer uma pizza ontem, porque comer um hambúrguer ontem, hoje amanheceu com 1 quilo a mais. Isso não existe. O que existe é a inflamação das células. Então, essas células incham e o que acontece é a retenção líquida. Olha como é importante a gente falar sobre esse assunto, porque as pessoas costumam culpar os alimentos, mas, na verdade, também existem pessoas que, quando você vai cuidar de alguém, não tem como você cuidar de uma coletividade ao mesmo tempo. Não tem como você trazer várias pessoas e dizer, eu vou cuidar de vocês através de uma. Através de uma, eu vou passar tudo que tem que ser passado para todos que estão aqui. Não é assim. O trabalho da nutricionista é de pessoa por pessoa. Por quê? Porque cada pessoa vai responder a um determinado alimento de uma forma diferenciada. Por isso que, quando a gente vê essas informações em redes sociais aí, nos Googles da vida, né, que você vai fazer pesquisa, as pessoas se empolgam com dicas e mais dicas, mas essa dica pode dar certo para uma pessoa, mas pode não dar certo para você. Isso acontece demais, né? Demais. As pessoas querem seguir dietas da moda. A sua
eu nem gosto de pronunciar esse nome de dieta, Sim. porque dieta parece ser algo ruim. Então, eu prefiro chamar de planejamento alimentar. Reeducação alimentar. A sua necessidade energética é uma, a da outra pessoa é outra. Então, dietas da moda não funcionam. O que, de repente, não está trazendo problemas para uma pessoa, não quer dizer que não vai trazer para você. E o que está sendo benéfico para um, não quer dizer que vai ser para outro. Com certeza. Né? Assim mesmo. Vamos fazer o seguinte, vamos lá para o nosso telão, porque lá nós vamos mostrar para quem está em casa assistindo o nosso programa como você pode evitar alguns alimentos que inflamam, né, Daiane? Sim. Porque muitos alimentos inflamam e muitos alimentos, às vezes, não são, na verdade, encontrados em determinadas situações. Às vezes você diz assim, mas na minha casa ninguém come esse produto. Mas, de repente, ele está lá embutido num biscoito, de repente, num bolo, que você jura que comprou o bolo certo. As pessoas têm uma mania gigantesca. Eu vou pedir para a Daiane ficar desse lado, Daiane, porque, como você vai apresentar melhor para a gente aí, muitas pessoas, elas costumam, de uma certa forma, dizer assim, lá em casa não entra um salgadinho, não entra uma bolachinha. Mas quem foi que disse que o alimento que vai te inflamar está só nesses pacotezinhos? Tem outros alimentos, não tem, Daiane? Sim, claro. Aqui foi colocado doces. Sim. Né? O açúcar. O açúcar, ele é bastante inflamatório se consumido em excesso. Certo. Por quê? Porque o açúcar contido nesses doces, não estou falando exatamente daquele açúcar que a gente usa para adoçar o cafezinho ou para adoçar alguma refeição. Estou falando de doces, de refrigerantes, o açúcar em geral. O que acontece? O açúcar, ele aumenta o índice glicêmico. O açúcar no sangue, consumido em excesso, o nosso organismo ele tem dificuldade de processar e é altamente inflamatório para nossas células. Então, pelo que deve ser substituído? Se você gosta muito de um docinho, tem aquelas pessoas que gostam do docinho após o almoço, substitui por uma fruta. Se gosta muito de refrigerante, substitui por um suco. Se não larga o açúcar, procura usar os adoçantes mais naturais possíveis. Tá? Temos também aqui outro exemplo de alimentos inflamatórios, são os carboidratos refinados. Quais são esses carboidratos? Estão contidos em pão branco, estão contidos em farinha branca, em arroz branco, macarrão, cevada. Então, o que acontece? Eles também têm um alto índice glicêmico. O nosso organismo tem a dificuldade de digerir, e quando eles passam por esse processo de refinamento, eles acabam retirando as fibras e as proteínas desses alimentos. Como a gente pode estar substituindo? Substituir os carboidratos simples por os carboidratos complexos. Quais são eles? Substituir o pão branco por o pão integral, substituir o arroz branco por o arroz integral, o macarrão por o macarrão integral. Por quê? Porque quando a gente substitui, tem um aporte maior de fibras. E o que é importante também? Acrescentar alguma fonte de proteína. Pode ser uma proteína vegetal, pode ser o feijão, pode ser as leguminosas em geral, o grão de bico, pode ser a lentilha, porque acrescentando essa fonte de proteína vai acontecer a quebra do carboidrato e o nosso organismo ele vai ter uma melhor digestão. Daiane, você mostrou os doces, mostrou ali os pães, né, o arroz, né, o próprio macarrão, e você mostrou ali a carne, mas mostrou também uma outra bebidinha que o teresinense adora tomar. E aí, assim, o que me chama a atenção é que quando chega nessa época, às vezes as pessoas dizem assim, olha, eu vou deixar, porque é final de ano, você comer de tudo um pouquinho, mas olha, no próximo ano, só que muitas vezes isso não acontece. Às vezes você vai para um docinho, mas você esquece que você também foi para um refrigerante. Às vezes você está no refrigerante, mas está no chocolate também. Quer dizer, são todos os alimentos que em excesso e tão bem misturados viram uma bomba, não vira? Sim, como eu sempre costumo dizer, tudo é questão de equilíbrio. A gente não está aqui dizendo para você não cortar pode, totalmente da sua vida. Para a gente tirar totalmente da alimentação. Sim. Tudo é questão de equilíbrio. De equilíbrio, né? Tá? Quando você fala das carnes, por exemplo, eu estou vendo uma carne ali, eu vou chamar a atenção para esse outro lado. Vanusa, neste ano eu estou comendo muita carne de carneiro, estou evitando tanto a carne vermelha e estou indo para o peixe. Dessas carnes, a gente pode dizer a que inflama ou não inflama mais? Sim, a carne vermelha.
A carne vermelha, ela é benéfica também. Não vou tirar os méritos da carne vermelha. Ela é rica em proteína, ela é rica em aminoácido, ela é rica em vitaminas, em minerais. Mas o que é que acontece? A carne vermelha, se consumida em excesso, ela faz com que o nosso fígado, ele produza uma substância capaz de inflamar as nossas artérias. E não importa, por exemplo, se for carneiro, de boi, eu te pergunto, qual é a mais benéfica? A carne branca, o frango, o peixe. O peixe principalmente, por quê? Porque ele é rico em ômega 3. Então, quer dizer, qualquer carne vermelha vai trazer uma inflamação maior, dependendo da quantidade que você... Dependendo da quantidade. Para os amantes de carne, quanto é que devo consumir? Até 500 gramas por semana não vai trazer impacto negativo ao organismo. Nossa, para quem todo dia está no bife... Se a gente for dividir, dá o quê? 5 bifes de 100 gramas no decorrer da semana. Então, não vai trazer o impacto. Aí, a gente trouxe o quê também? O álcool. O álcool, ele... Além de provocar o acúmulo de gordura no fígado, que é bastante impactante para o nosso organismo, ele também metaboliza a produção da proteína C reativa, que é um marcador inflamatório. Aí, o que as pessoas costumam dizer? Ah, mas eu tomo vinho. Só que as pessoas não tomam um cálice, não tomam uma dose. As pessoas querem tomar a garrafa inteira, querem tomar. E o vinho... litro do vinho, aí fica complicado. O vinho, ele contém o quê? A quercetina, ele contém o resveratrol, que são substâncias boas, porém tem o álcool. Achei interessante o que você falou, Daiane, porque é verdade. A pessoa passa a semana inteira, aí chega no final de semana e olha, muitas vezes, para quem é casado, né, e que gosta de uma bebidinha... Meu amor, passei a semana inteira, não trisquei numa cervejinha, mas também hoje. Aí coloca o todo, simplesmente dentro daquele corpo, chega em casa, só o bagaço. Aquilo tudo vai fazer mal. Tudo vai fazer mal e além de ser bastante calórico. Sim. Porque no álcool, o álcool, ele tem a caloria do carboidrato, a cerveja, se for cerveja conservada, ele vai ter a caloria do carboidrato e vai ter a caloria do álcool. 1 grama de álcool contém 7 calorias, Sem contar que, principalmente nessa época de festas, as pessoas acham que estar nesse álcool é não precisar de água. Outro agravante. Outro agravante. Por quê? Porque o álcool, ele desidrata. Então, se você está desidratando por um lado, você tem que hidratar por outro lado com a água. Por quê? O nosso corpo, 70% é água. O nosso músculo necessita de água. 50% do nosso músculo é água. Então, se você está desidratado, o teu organismo ele vai buscar alternativas de energia. Onde é que ele vai buscar? Né? No músculo. Você vai perder massa magra. Além de ficar com uma ressaca, dor de cabeça, e aí passa o dia 24 legal e o dia 25, que é a festa, o dia 1º, que é a virada de ano, que é o Réveillon, as pessoas vão estar ressacadas. Verdade, aí vão chegar na terça-feira dizendo, tô mal. Começou 2024 péssimo, inchado, inflamado. Isso, Vamos falar dos frios que você tem aí embaixo. Aqui, na verdade, são os ultraprocessados à base de carne. E muito sal aí, né? Muito sal, muito sódio, salame, linguiça, peito de peru, bacon, presunto. Todos esses, como eu já havia falado lá no início, sobre a adição de aditivos químicos que não tem valor nutricional algum. Para manter lá no freezer de frios do supermercado, eles são cheios de conservantes. Então, esses conservantes, o que acontece? Eles geram o estresse oxidativo da célula. Esse estresse oxidativo causa a inflamação, além de ocasionar outros tipos de doenças cardíacas e até câncer no estômago e no intestino. Nossa! Imagina aí como o caso é sério, gente, não é brincadeira não. Esses outros aqui chama bastante atenção também. Tem gente que diz assim, não, eu tô comendo aquela castanha. Todo dia eu tô comendo a castanha, mas é uma castanha torradinha com vários itens. Algumas coisas que são colocadas ali para você comer todo dia não é natural. Não é natural. Até a castanha de caju, a castanha do Pará, o amendoim, elas são ricas em ômega 3. Qual é a função do ômega 3? Contém ácidos graxos essenciais que ajudam a controlar os níveis de triglicerídeo, de colesterol, ajudam na saúde cerebral, ajudam na memória, na concentração. Mas se você comer em exagero, também não vai te fazer bem. Tudo é questão de equilíbrio.
tá? E aí tem a versão natural, tem a versão que vai para a prateleira do supermercado, que já é com conservantes, com aditivos, com sal. Então, sempre optar por produtos mais naturais possíveis. Daiane, vendo todos esses produtos que estão aqui, tirando esses daqui ultraprocessados, podemos dizer que, por exemplo, esse daqui, se tiver numa mesa, não sobra um. Sobra não. Lá vai ele com um drinkzinho ali, que as pessoas que gostam vão consumir. Quando vê, não tem mais nenhum na mesa. Tem não, só que existem maneiras de minimizar os danos causados. Por exemplo, aqui a gente colocou para listar como gordura trans, para listar como fritura. Uma curiosidade, as pessoas pensam que fritura é apenas aquele salgado, aquela coxinha, aquele pastel. Não, a fritura é tudo que é submerso no óleo. Tá? O peixe é saudável, mas se você coloca metade da panela com óleo bem quente, você vai fritar o peixe, ele virou uma fritura. Da mesma forma acontece com o frango, tá? Então, essas frituras, em geral, a batata frita, como eu estava falando, que há maneiras de minimizar. Hoje nós temos a airfry. Sim. Que a gente pode fazer frito sem o óleo, a gente pode fazer a batata frita, a gente pode fazer o peixe, a gente pode fazer o frango. A gente costuma dizer que nesse mundo que nós estamos vivendo, quem fez o airfry, com certeza é uma pessoa muito do bem. Sim, e as frigideiras antiaderentes também. Muito do bem, né? O ovo hoje já dá para você fazer o ovinho na frigideira antiaderente sem o uso de gorduras. Então, quando a gente mencionou aqui, a gente mencionou gordura trans e frituras. Então, a gordura trans, ela é o pior tipo de gordura. É a gordura mais prejudicial. Ela é fabricada a partir de hidrogênio e de gordura vegetal líquida, extremamente inflamatória. Nossa. Aumenta a gordura nos nossos vasos sanguíneos. Então, hoje, se a gente for levar ao pé da letra, tudo que a gente come, infelizmente, é inflamatório. Então, vai depender muito da quantidade do que você está realmente acrescentando na sua alimentação de mais saudável, né? Sim. Vai depender disso também. O que vem logo depois? Nossa, muita coisinha, né? Muita coisinha, principalmente a criançada. Às vezes os pais, o meu filho é criança, deixa comer só uma vezinha. Aquela vezinha você vai estar estimulando o teu filho a gostar. Você vai estar estimulando ao seu filho comer produtos industrializados, que contém muito açúcar. Então, se a gente puder evitar... É bom. É bom. Aí, o que acontece também? Aliada a uma alimentação saudável, como eu posso estar fugindo dessa inflamação no meu organismo? Consumindo alimentos o mais in natura possível, minimamente processados possível, aliar também a prática de atividades físicas, devo incluir alimentos ricos em ômega 3, a sardinha, o salmão, o peixe, a castanha de caju, a castanha do Pará, o amendoim, semente de chia, semente de linhaça, hortifrutis, devo acrescentar leguminosas, devo acrescentar hortaliça, principalmente verde escuro, que ajudam a combater as infecções, eliminam, fazem com que desinflame o organismo, porque tem potencial anti-inflamatório e antioxidante. Quando você está falando de tudo isso, o que é mais interessante? Você se alimentar sem passar por nenhum tipo de processo, por exemplo, triturar, fritar, cozinhar, vapor. Eu pergunto para você, por exemplo, vou usar um gergelim. É interessante que use na salada? Use na salada. O gergelim é fonte de ômega 3 também em todas as sementes, né? Auxilia na saúde do coração. Usa na salada, mas assim, ele, quando é colocado no pão, ele também não perde tanta propriedade. Sim. O importante é estar consumindo. Outros casos também, temperos, açafrão, que é chamado de cúrcuma. É bastante anti-inflamatório. Agora a gente tem que parar para pensar também do tipo de cúrcuma que você está comprando, né? Sim. Porque às vezes você pensa que está comprando realmente a cúrcuma e você está comprando uma farinhazinha ali. Sim, e é o açafrão da terra. Sim. O que eu indico, comprar em lojas de produtos naturais e que você se certifique que é o mais natural possível. Porque não adianta passar por todo aquele processo de industrialização. Todo aquele processamento que vai acabar perdendo as propriedades. Então, outra coisa que é
gengibre, bastante anti-inflamatório. Vamos voltar para lá, ficar Vamos. sentadinha maravilhosa, para a gente dar uma continuidade aqui, para a gente dar uma encerrada nesse momento da entrevista, para dizer o seguinte: ninguém quis fazer desses alimentos vilões, apesar de que a gente sabe que tem uns aí, embutidos no meio. Mas a gente precisa explicar para quem está em casa. Você acabou de falar aí dos alimentos que inflamam, o que a gente deve substituir e qual seria a dica para quem vai passar esse final de ano se alimentando, comendo. Você estava falando do gengibre. Ele realmente é bom? Sim. Tem um potencial anti-inflamatório, antioxidante, libera os radicais livres do organismo. Agora, se consumido em excesso também, traz alguns probleminhas, sim, né? traz problemas e o gosto dele é um gosto forte também. O que eu recomendo? Vai fazer um suquinho de melancia, quem nunca provou, coloca uma pontinha do gengibre e fica delicioso. Quando a gente fala de gengibre, tem ele fresco e tem ele, a palavra certa, não sei se é in natura, sei lá o que é. É, a raiz. A raiz, quando ela tá sequinha, o que é mais interessante? Porque às vezes você compra alguns desses produtos que eles vêm em saquinho, eles não estão fresquinhos. O que você indica? O in natura. Quando a gente fala in natura é quando a gente tem a real certeza que ele não passou por nenhum tipo de processamento. Tá? Se você pega o gengibre, você ou deixa muito tempo na geladeira ou fora da geladeira, você vai perceber que ele vai secar e não vai estar propício ao uso. Então, para ele estar seco ali, para ser vendido, com certeza ele passou por algum processo, né, de industrialização. Muito bom. E assim, quanto mais a gente puder, então, tirar essa... pessoas que vão curtir as festas, pessoas que vão para as noites e a gente não quer ir contra quem faz suas batatinhas com as gordurinhas, mas assim, tem que ficar esperto, tem que observar. Até a cor da gordura influencia, né? Sim, hoje, infelizmente, a gente sabe que um vendedor de batata frita, ele não vai, a cada fritura, ele não vai utilizar um óleo novo. Não. Né? Então, pelo bem da saúde, é evitar mesmo. É evitar, pronto e acabou. Tem a preguiça de cortar a batata, compra a batata, apesar de que eu também nem recomendo tanto, porque hoje, se você compra uma batata, você parte ela ao meio, vai utilizar no decorrer que você está preparando a comida, quando você vai olhar, ela já está um pouquinho preta. Ela libera umas toxinas, né? E aquela de supermercado não, ela passa meses e meses ali no freezer, cortadinha, ela não fica preta. Então, por ali a gente já sabe que ela tem conservante. Mas se é de você comer a batata frita no óleo, a fritura, você pode estar optando em comprar a batata de saquinho e fazer na airfry. Pronto, e eu queria que você falasse também da água. Vamos falar da água natural e da água com gás. O que é recomendado? Às vezes as pessoas não me sinto muito bem quando eu tomo uma água com gás. Me sinto melhor. Mas assim, a água também, tem vários tipos de águas hoje no mercado também. Tem vários tipos. O que é importante observar? Existe a água mineral natural e existe a água mineral adicionada de sais minerais. Muito importante. Eu sou fã número 1 de água com gás, mas eu sempre vou prestar bem atenção se ela é água mineral natural. Pode consumir sem moderação. Ah, isso daí ninguém talvez soubesse. E existe uma diferença para o organismo? Não existe. Por quê? Porque a água que é adicionada, ela já tem um processo de industrialização. Quer dizer, tá? Já tem uma quantidade de sódio, ali. Isso. Tem uma quantidade de sódio. Aquelas águas, não posso falar marcas, aquelas águas saborizadas, aquelas águas ali, elas contêm bastante sódio também. Aí as pessoas, eu não vou beber o refrigerante, mas eu vou beber uma água saborizada, aquelas que vendem na garrafinha, porque a gente pode estar preparando em casa também. Sim. Mas aquelas águas da garrafinha que vem de supermercado... É quase a mesma coisa de você estar tomando um refrigerante, isso, se atentem sempre à rótula, à informação nutricional. Bom, primeiro eu quero desejar uma ótima manhã para você, um feliz ano novo, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Bom, a Daiane é a pessoa certa para falar de saúde, além de ser uma pessoa que trabalha esse lado da alimentação, não só na vida das pessoas, mas na vida dela também é exemplo. É uma pessoa que malha, que persiste realmente em estar na saúde, recomenda você a cuidar mais. Vamos desinflamar, nada de ficar inflamada, inchada, se sentir bem para 2024, né? Beber muita água, beber muita água, né? Beber muita água, evita a retenção de líquido.
Se você bebe muita água, acorda na madrugada, aproveita, bebe uma água, você vai amanhecer sequinha. Ai, que maravilha. Daiane, obrigada. Que Deus te abençoe, tá? Amém, eu que Feliz ano novo pra agradeço. você, pra sua família. E a gente se encontra em 2024, pode ser? Amém, claro. Quem quiser entrar em contato, só lembrando, vai aparecer o Instagram dela aí na telinha, mas eu queria que você reforçasse. @DaianeLimaFonseca_Nutri.